Me diz aí, como andam as contas na sua casa? Estão sendo todas pagas em dias, tranquilamente? Ou tem um mês ou outro que você tem que se virar para conseguir não fechar no vermelho? E se eu te disser que isso não é um problema exclusivo das nossas contas pessoais? Tem muitos países por aí que têm problemas sérios para conseguir fechar o ano aí sem estar no vermelho. País esse, inclusive, é o caso do nosso. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia e também sobre política. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre o déficit público. O déficit público está diretamente relacionado ao orçamento, ou seja, a forma com que o governo planeja gastar os recursos públicos. Recursos esses que são arrecadados através de impostos e outras formas, outros mecanismos que o governo tem para arrecadar recursos para gastar, para continuar mantendo a máquina pública funcionando. E esse é o objetivo, né? Prestação de serviços. Inclusive, esse é o objetivo, a manutenção, né, da máquina pública funcionando. Inclusive, os instrumentos de poder. Nós temos aí o executivo, o legislativo, o judiciário. E todos esses poderes funcionando têm custos elevados. Mas nós temos vários outros serviços também que são prestados pelo Estado e tudo isso tem custos para o governo manter isso funcionando. Tudo isso, logicamente, mantido através da arrecadação de recursos. E atualmente o nosso país vem passando por uma situação de déficit. Ou seja, nós viemos gastando mais do que estamos arrecadando. O que é uma situação complicada. Na nossa vida pessoal, se a gente passa por uma situação dessa, nós começamos a ter um endividamento. O poder público tem outras formas de se proteger, de fechar essas contas, mais do que nós, como pessoas físicas. Nós, se estamos ali devendo, precisamos pagar nossas contas, ou a gente vai ficar ali com o nome sujo na praça, ou a gente vai precisar recorrer a outros meios para conseguir esses recursos para fechar, para pagar essas contas. Às vezes vai pegar um dinheiro emprestado com alguém, ou vai ter que acabar vendendo recursos, parte dos seus ativos, bens que você tem. Então a gente dá um jeito. O governo tem outros mecanismos. Ele pode aumentar impostos, por exemplo, que a gente vem vendo aí, a criação de novos impostos, o aumento do valor, né, das taxas cobradas sobre impostos já existentes, no caso do IOF, que nós vimos nos últimos meses. Enfim, se a gente tem situações que a gente gasta mais do que a gente arrecada, acaba que a gente gera essa dívida que tem que ser paga de alguma forma. O governo poderia, por exemplo, imprimir dinheiro para fechar essa conta. Mas nós temos aí um vídeo que fala sobre a situação da inflação. Não é uma boa ideia. A gente simplesmente imprimir dinheiro para pagar a dívida, a gente vai gerar uma pressão para que os preços da nossa economia aumentam, o que pressiona a nossa população. De uma forma ou de outra, mesmo a gente não pagando imposto para aumentar essa arrecadação, a gente acaba sendo quem vai pagar essa conta lá no final. Sendo o governo imprimindo dinheiro e colocando no mercado, seja ele cobrando mais impostos. Quem paga é a população. E a forma com que o governo gasta esse dinheiro arrecadado através dos impostos e das mais diversas formas de arrecadação são, por exemplo, a própria prestação de serviços à população, que muitas vezes são necessários, é uma característica nossa, tem vários serviços que são prestados à nossa população que não são prestados em outros países. É uma característica. Então, faz parte da nossa cultura. Mas nós temos casos também de, por exemplo, o funcionarismo. São os servidores públicos que têm salários elevados. Não falo no geral. Tem casos específicos de servidores que têm elevados salários. Muitas vezes a gente não consegue entender por que aquele servidor tem um salário tão alto e muitas vezes a gente não consegue enxergar o retorno que ele gera à população para receber aquele salário. Então, esse é um ponto que a gente poderia destacar sobre por que os gastos do governo estão tão elevados. Nós temos também as políticas públicas que o governo faz com esses recursos. Será que está sendo feito da forma adequada? Será que o nosso dinheiro arrecadado através de impostos está sendo aplicado da forma correta para que a gente possa gerar retorno para toda a população, por exemplo?
Será que a gente não dá dinheiro demais para os nossos políticos para que eles possam distribuir por aí de acordo com o seu humor, às vezes? Então tudo isso pressiona com muita força a nossa questão do déficit público. Nosso governo gasta muito. E muitas vezes o governo precisa dar essa liberdade para que os políticos gastem muito da forma que entenderem melhor, para que eles possam se convencer e manter essa máquina, esse sistema funcionando. Então nós vemos um caso muito grave de um sistema caro para se manter. Mas o principal problema, a gente tem outros casos de governos que são caros para se manter, a população cobra impostos muito altos, mas a população sente esse dinheiro voltando na forma de prestação de serviços de qualidade. A população sente que, embora esteja gastando muito, ela vê os resultados. No nosso caso, não. É muito comum nós vermos obras feitas pelo governo que logo estão apresentando problemas e precisam ser reformadas, precisam passar por uma manutenção que espera-se que demoraria muito mais tempo para passar por essa manutenção. Isso é um mau uso do recurso público. Então, muito do nosso déficit, por exemplo, é atribuído a isso. Esse déficit, então, é um descontrole. É a gente arrecadando uma quantia, às vezes muito alta, mas gastando muito mais do que isso. E as nossas formas de arrecadação são aquelas que a gente já conhece bem, pois somos nós que pagamos. São os impostos, a própria emissão de recursos pelo governo, vez ou outro governo pode sim emitir dinheiro e colocar no mercado, de acordo ali principalmente com o crescimento da economia, para se manter ali a inflação equilibrada. Pode ser feito através do aumento do endividamento, por exemplo. O governo pode emitir títulos para que as pessoas interessadas em receber aqueles juros, temos o caso da Selic aí, apliquem o dinheiro nesses títulos e possam então receber o retorno disso ao longo do tempo. Então tudo isso são formas do governo arrecadar dinheiro para fechar essa conta que precisa se fechar. Porém, quando pensamos nas reais funções, principalmente de um governo a nível União, governo federal, quais são as principais funções desse governo? Será que ele realmente tem que gastar tanto? Puxa aí o link para o nosso vídeo sobre municipalidade, a gente falar mais sobre os municípios do que sobre Brasília em si, nós darmos mais poder aos municípios e diminuir um pouco esse controle que Brasília tem sobre o país inteiro. É a gente pensando em um governo federal realmente atuando naquilo que é sua função de fato. As funções principais de um governo federal são a defesa daquele território nacional. Logicamente, não tem como um município de forma autônoma fazer a defesa do seu território. Todos se unem para que então a União, o governo federal, faça essa defesa. Então a defesa sim é função do governo federal. Nós temos as características de a saúde e a educação ser ofertada gratuitamente. Nós podemos ter essa coordenação principalmente a nível federal, mas principalmente a função do governo tem que ser a garantia de estabilidade. Garantir que a moeda utilizada pelo país, no caso nosso o real, seja estável e transmita confiança para quem quer investir, tanto aqui dentro do nosso país, quanto para quem esteja olhando lá de fora e vendo o nosso país como um potencial alvo de investimentos. Ah, mas aí você está pensando só no empreendedor e quem trabalha ali no dia a dia, quem faz as compras. Uma moeda estável garante que o dinheiro que você recebe no começo do mês vai ser suficiente para você comprar tudo aquilo que você quer a um preço justo, acessível no final do mês. Tudo isso é competência, sim, do governo federal. Então, se você vê um país que tem uma pressão para inflação, aumento dos preços, e a única medida que o governo toma é aumentar impostos, aumentar a taxa de juros, talvez haja uma falta de comprometimento deste governo com a população. Por quê? Estou transmitindo à população a responsabilidade por pagar esse cenário, essa desestabilidade do cenário nacional para a população. Será que não seria melhor o governo identificar onde estão os supersalários e então cortá-los? Diminuir aquilo? Enxugar aquela máquina para que possa então diminuir o seu tamanho, dar mais liberdade para o setor privado trabalhar, gerar mais emprego e a economia se impulsionar.
Agora, um governo que prefere transferir essa responsabilidade para a população e não diminuir o seu tamanho, a gente questiona qual o seu real interesse com o país e com sua população. Então vamos imaginar uma situação em que o governo está comprometido com as suas funções básicas. Vou garantir a estabilidade da nossa economia, moeda, situação jurídica, os mais diversos ramos básicos para o governo federal. Então quem vê de fora vai ver esse ambiente de estabilidade, de compromisso e vai se sentir atraído para colocar recursos naquela economia. Então, é mais investimento em infraestrutura potencialmente que pode entrar em nosso país. São mais empresas que são atraídas, já que há segurança. Opa, vou colocar meu dinheiro lá e eu sei que não vai ser tomado de mim esse recurso que eu coloquei lá dentro. Eu vou ter o retorno dele garantido, pois há uma estabilidade, tanto financeira quanto jurídica naquele país. Então, a gente tem um potencial de ampliação de investimentos. Mais investimentos, a gente tende a ter um aumento do emprego naquele país. Mais emprego, são mais pessoas trabalhando. Mais pessoas trabalhando vai gerar mais renda circulando naquela economia. Então, são mais pessoas recebendo salário, mais pessoas com uma renda superior, implica em aumento da renda média daquela população, daquele mercado. Aquele mercado com mais dinheiro circulando, a gente vai demandar mais produtos, demandando mais produtos, são mais produtos que são comprados, o que necessita de mais gente trabalhando, a gente aumenta ainda mais a renda dessa economia. Então é um ciclo virtuoso. A gente tem um crescimento que se retroalimenta e tende a aumentar a cada vez mais ao longo do tempo. Então tudo isso é proporcionado por uma segurança econômica e jurídica dentro de uma economia. E isso é uma função básica do governo federal. Mas quando a gente tem uma desvirtuação dessa situação, a preocupação é, olha, vamos transmitir uma informação, vamos distorcer isso aqui, vamos distribuir renda de forma desregrada, para que a gente possa convencer as pessoas que elas estão vivendo melhor e que sem a gente não vai ter uma melhoria de situação. Então essa situação não é sustentável ao longo do tempo, a gente não tem uma melhoria econômica, a gente tem uma manutenção daquele status quo, ou seja, o jeito que está vai continuar. Por outro lado, quando a gente tem um governo que não está preocupado em transmitir essa sensação de segurança, tanto econômica quanto jurídica, a gente tende a ter um excesso de gasto do governo, para que ele possa manter esse sistema, essa máquina funcionando, para que ele possa assegurar a sua manutenção no poder. Então é a questão da gente buscar lá, né? Tem um vídeo também sobre o déspota esclarecido, a gente buscar estadistas, para que a gente possa desenvolver uma economia, um ambiente, uma cidade, por exemplo, sem ter aquela preocupação de que ele está tomando suas decisões, pensando em votos lá na frente. Na verdade, ele estará pensando sim em proporcionar uma situação de melhoria para a economia e para aquele povo. Eu falei sobre aquela cultura da gente oferecer alguns serviços à nossa população. Isso faz parte do que a gente escolheu ser. Desde a Constituição de 88, serviços como educação e saúde, segurança também, né? São oferecidos pelo Estado. Ok, isso faz parte do que somos. Esses gastos são importantes, a gente sente a população. Tem vários serviços que, se não fossem prestados pelo governo, talvez a população não teria acesso. Porém, cabe ao governo respeitar o princípio da economicidade. O recurso deve ser usado da melhor forma possível, de forma objetiva, para que ele não seja desvirtuado, para que ele não seja só um instrumento para enriquecimento pessoal e manutenção dessa máquina funcionando. Esse sistema, essa máquina, a gente tanto fala, ele precisa ser alimentado e ser oferecido recursos para que ele funcione, porque senão ele não se sustenta. Então, esse Estado inflado, com recursos demais sendo gastos, a gente já pode imaginar. Se fosse um Estado que age com responsabilidade, talvez teríamos muito mais espaço para diminuir os gastos e dar mais liberdade para que o empreendedor coloque o dinheiro naquela forma que ele acha que é a ideal, para que ele possa investir com segurança e possa gerar riqueza para que a própria população gere recursos e possa produzir mais empregos, mais riqueza
e mais sustentabilidade econômica para a própria população. Porque o importante é isso, é a gente proporcionar condições para que a população se mantenha. A população possa gerar a sua renda e proporcionar para si mesmo melhores condições de vida. Importante o governo agir em situações pontuais, remediando situações emergenciais. Olha, nós temos uma situação de desequilíbrio muito forte em tal região. O governo agir para remediar essa situação? Ok, estamos remediando. Remediar é uma coisa. Manter aquela retroalimentação o tempo todo, alimentar de forma contínua, sem que haja uma possibilidade de reversão dessa situação, isso não é remediar. E é importante a gente entender. Esse desequilíbrio, esse déficit de forma recorrente, ele implica em aumento de dívida. Se a gente tem uma dívida de forma recorrente, olha, eu tenho uma dívida no meu cartão de crédito, eu não consigo pagar. Eu pago um valor, mas não consigo pagar todo. Tem mês que nem esse pouco eu consigo pagar. O que acontece ao longo do tempo? A gente pensa o seguinte, juros. Apesar de eu não pagar, a dívida vai continuar existindo. E os juros estão correndo. Então, eu simplesmente ignorar a existência daquela dívida não vai fazer ela sumir. Então, a gente ter essa situação de déficit de forma recorrente e eu não consigo gerar formas de arrecadar mais dinheiro, de eu ganhar um salário maior. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que diminuir os meus gastos. Mas se eu não tenho esse compromisso de diminuir os meus gastos e continuo gastando, com certeza eu vou continuar aumentando a minha dívida cada vez maior, juros cada vez maior. Juros cada vez maior implica em que, no final da história, eu estou tirando cada vez mais dinheiro do meu bolso para pagar esses juros, por exemplo, dessa dívida. Então, se a gente não tem um compromisso de diminuir os nossos gastos, com o tempo, vai sobrar cada vez menos recursos para a gente gastar até no que é básico. Então a gente falar assim, olha, eu preciso diminuir os meus gastos para que eu não seja obrigado a diminuir os gastos de forma obrigatória, já que vai faltar dinheiro. Se eu for pensar de forma, não, eu tenho que manter os gastos, não importa o que aconteça, eu vou ter que aumentar cada vez mais esse meu endividamento, porque afinal os juros precisam ser pagos. Porque se os recursos não são pagos, eu perco credibilidade. Se eu perco credibilidade, eu perco pessoas que vão colocar dinheiro para que eu possa fechar essa minha conta. Então tudo é retroalimentado. Então essa conversa sobre déficit público não é a gente implicando com o governo, falando que ele tem que diminuir o seu tamanho porque ele é de uma corrente ou de outra. É uma questão de manutenção de uma economia funcionando, de um governo sendo sustentável, de uma população que vai ter uma oferta de um serviço de forma contínua, não vendo esse valor empregado na manutenção daquele recurso diminuindo de forma obrigatória, porque está faltando recurso, porque tem que pagar muitos juros para manter essa dívida, que vem aumentando cada vez mais, porque o governo gasta demais. Então, os princípios que norteiam a gestão pública, né? A eficiência e a economicidade, principalmente, tem impessoalidade também, mas em sentido econômico, esses dois, eficiência e economicidade, os recursos devem ser usados de forma eficaz, de forma objetiva, sem gastar recursos onde não é necessário, principalmente de forma muito cara, né? Temos aí, como eu falei, servidores que eles recebem um salário milionário e são muito pouco eficazes no que fazem. Então isso sim, essa ferida, o governo tem que colocar o dedo. E será que está colocando? Será que tem o objetivo de colocar? Porque talvez se colocar, vai abrir uma outra ferida em um outro lugar, mas talvez não a ferida para a população, mas para o próprio sistema. Muitas vezes os governantes não querem abrir essa ferida, porque quem sente é ele. Então essa conversa é importante aí sobre essa questão do déficit público. Se você achou interessante, deixa uma curtida, não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso trabalho, viu? Comenta o que você achou do tema, se você tinha parado para refletir sobre esse déficit, se sabia dessa situação que o nosso país vem passando. Se ficou alguma dúvida, comenta também, eu vou dar uma olhada no comentário, vou te responder ali mesmo, mas se for preciso, a gente grava um vídeo falando melhor sobre esse assunto, de acordo com a sua dúvida. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante esse tema e se inscreve, para que você possa continuar recebendo notificações dos próximos vídeos, para a gente continuar essa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar, viu? Até a próxima e eu espero por você!